militantes missionários vão avante. Sou teu Deus, sou teu amigo, militantes missionários vão avante. Sou teu Deus, falo contigo, militantes missionários vão avante. A serviço do reino. Meus irmãos, Pai do Senhor, glória a Deus. Eu quero tributar a Deus a honra e a glória pelo privilégio de estar mais uma vez em um culto voltado a Deus. No culto você tem o privilégio de orar, você tem o privilégio de adorar, você tem o privilégio de ouvir a palavra. Porque a igreja não é um templo cheio de pessoas. Igrejas são pessoas cheias de Deus. Vou repetir mais uma vez. Igreja não é um templo cheio de pessoas. Igrejas são pessoas cheias de Deus. Vou repetir mais uma vez. Igreja não é um templo cheio de pessoas. Igrejas são pessoas cheias de Deus. Se você é igreja, levante a sua mão e glorifique ao Senhor. Vamos ficar de pé. Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo. O livro é o de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16. Depois vamos ler Romanos, capítulo 1, versículo de número 16. Atos, capítulo 16, o versículo de número 9. Glória a Deus. Atos, capítulo 16, e o versículo é o de número 9. Quero aqui agradecer ao reverendo pastor Adão Santo, pastora Guimara, os companheiros pregadores que foram usados por Deus. Deus é na vida de vocês. E muitas coisas Deus vai fazer por intermédio de vocês. Quantos encontraram Atos da glória a Deus? Atos capítulo 16, versículo de número 9. E Paulo teve de noite uma visão em que se apresentava um varão da Macedônia. Ele rogava dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. A igreja, vamos lá? 1, 2. Vamos lá? 1, 2. Vamos ler o versículo? 1, 2. Não precisa abrir a sua Bíblia. Romanos capítulo de número 1, versículo de número 16 diz assim: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro dos judeus e também do grego. Glória a Deus. Feche a sua Bíblia, coloque no banco. Glória a Deus. Pegue na mão do irmão que está do seu lado. Querido, um pouquinho de água, por favor. Pegue na mão do irmão que está do seu lado. Glória a Deus. Nós não estamos distante de Deus. Estamos à distância de uma oração. Se você quiser se aproximar de Deus, é só levantar uma oração ao Senhor. Porque o nosso Deus não é Deus apenas de perto, também Deus de longe. O nosso Deus está aqui nessa noite para ouvir a oração da igreja. E nós vamos orar. Pai, estamos nos 11º Congresso dos Militantes na cidade do Crato, Ceará. Deus, essa cidade tem sido abalada pelo poder sobrenatural do Senhor. Essa noite, Pai, não é diferente. Essa noite será uma noite marcada pela glória e pelo poder do Senhor. Nós estamos aqui, Senhor, não porque nós queremos, mas porque o Senhor colocou nossos pés aqui. E aonde colocamos a planta dos nossos pés, o Senhor abençoa, porque é uma promessa irrevogável de sua palavra. Nessa noite eu quero pedir ao Senhor que fale com o teu povo, Pai, mais uma vez. Quero pedir ao Senhor nessa noite para que milagres aconteçam. Quero pedir ao Senhor, Pai, neste momento em que ministro a sua palavra, para que a glória, Pai, que há de descer em Crato, seja a glória que vai marcar a vida de missionário para fazer missões. O poder do alto que vai manifestar aqui nessa noite seja um poder, ó Pai, que vai marcar
purificar este lugar nessa noite. Dahai assumion dorogia subie quebarabagarras. Decoloba contu semia subhera bacharamahas. Mais uma noite, Pai, nós entregamos ao Senhor. Entregamos, ó Pai, o nosso corpo, a nossa mente. Agora eu oro, Senhor Deus Todo-Poderoso. Toda mente esteja sujeita agora ao poder e à autoridade do nome de Jesus. Toda mente cativa a Satanás sejam libertas agora, para que ouvem a Tua palavra e acreditem na Tua palavra. Todo o coração esteja voltado para o Senhor agora, Pai. É o que o Teu servo te pede, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Tome seu assento, glorificando ao nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Baseado no texto que lemos, quero usar como tema nessa noite: poder para missões. Você pode repetir comigo? 1, 2, 3. Mais uma vez. Mais uma vez. Vire o dedo para quem está do seu lado e diz assim, ó: Deus te trouxe aqui para te dar poder para tu fazer missões. Levante a mão lá e glorifique o nosso Deus. Aonde Paulo estava, seu coração estava nas missões laboriosas. Onde Paulo via a maestria da graça salvífica alcançando os corações adversos, cheios, porém, de amor a Cristo. O poder do Evangelho emana do próprio Senhor. O poder do Evangelho emana do próprio Cristo, que morreu na cruz do Calvário, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou e está entre nós, e você pode falar com Ele aqui, que Ele vai te ouvir. Porém, existem pessoas que envergonham o Evangelho. Existem pessoas que sentem vergonha do Evangelho, mas existem aquelas pessoas que não se envergonham do Evangelho. O texto que nós lemos por apreço, no contexto, nós vamos encontrar a segunda viagem missionária de Paulo. Paulo passa pela Frígia, e quando Paulo passa pela Frígia, seguindo a viagem, Paulo passa também na província da Galácia. Paulo tenta pregar o Evangelho aos asiáticos, mas o Espírito do Senhor não permite Paulo pregar o Evangelho lá. Paulo segue viagem, passando por Mísia. Paulo tenta pregar o Evangelho em Bitínia, mas é impedido outra vez pelo Espírito Santo de pregar em Bitínia. Paulo segue viagem e atravessa Mísia. E chegando o apóstolo Paulo em Troade, durante a noite o Senhor dá uma visão ao apóstolo Paulo. Paulo vê um varão macedônico que estava gritando e dizendo: atravessa a Macedônia e ajuda-nos. Esse clamor de Deus para Paulo era mais um chamado de Paulo para pregar aos europeus. Paulo, porém, atende a esse convite de Deus. O missionário não deve escolher onde pregar, onde quer pregar. O missionário deve obedecer onde Deus quer que ele pregue. Porque foi assim que o apóstolo Paulo fez. Paulo agora tem um endereço. E o endereço de Paulo é o endereço de Deus. Isso significa que Paulo está na direção certa. Significa que Paulo não está andando como Jonas, mas Jonas deveria andar como Paulo. Agora, quando Paulo vai seguindo a sua viagem, algumas almas vão se convertendo no meio do caminho. De acordo com que eles iam se convertendo no meio do caminho, o apóstolo Paulo batizava essas pessoas. Depois que Paulo batizava essas pessoas, Paulo também era costumeiramente orar. Depois que Paulo, indo ao caminho da oração e voltando, uma jovem olhou para Paulo e disse que ele era homem de Deus. O apóstolo Paulo ficou perturbado, porque há muitos dias aquela jovem, quando olhava para Paulo, dizia que Paulo era homem de Deus. Paulo, repreendendo aquele espírito maligno, liberta aquela jovem de um espírito que a escravizava e fazia com que ela dava muitos lucros ao seu senhor.
Porém, isso trouxe um preço na vida de Paulo. Paulo vai parar em uma cadeia, em uma prisão. De repente surge um ponto de interrogação na mente de Paulo. Quem sabe Paulo e Silas dentro da prisão não pensavam: por que é que o Senhor nos impediu de pregar na Ásia e Bitínia e nos trouxe para cá para ficarmos presos aqui? De repente Paulo e Silas começavam a orar, começavam a adorar. E quando isso aconteceu, Deus abalou os alicerces daquelas prisões para libertar 2 pregadores em que lá estavam. Pregadores missionários podem até ser presos por algumas barreiras, mas ele não fica lá por muito tempo, porque logo vem um terremoto de Deus e abala o alicerce daquele lugar. Agora começa a nascer uma das mais poderosas igrejas do Novo Testamento. Começa a nascer a igreja de Filipos. Houve também conversão na soltura de Paulo. Por causa da obediência de Paulo, o berço do cristianismo europeu é na cidade de Filipos, porque Paulo decidiu acatar o que Deus havia falado a ele. Jesus, o mesmo que enviou a Paulo, Jesus identifica os discípulos com os propósitos eternos de Deus Pai. Depois que o Senhor ressuscita, o Senhor fala com Maria Madalena, porque Maria Madalena estava desesperada, estava aflita, estava chorando. Depois que ele fala com esta mulher, ele vai a uma casa onde os seus discípulos estavam. Quando os seus discípulos estavam naquela casa, estavam amedrontados, estavam com seus psicológicos abalados, com a sua alma abalada. Quando o Senhor adentra daquela porta para dentro, o Senhor se coloca no meio deles e diz para eles: paz seja convosco. E logo começa a mostrar os sinais em suas mãos para aqueles apóstolos que lá estavam. Jesus novamente fala para os seus discípulos: paz seja convosco. Jesus quando é visto pelos seus discípulos, os seus discípulos se alegram, seus discípulos ficam contentes. E quando os discípulos ficam contentes, Jesus vê que eles ficaram alegres. Jesus percebe que a mente deles foram curadas, e que a alma deles foram curadas, e que o medo psicológico que estava na mente saiu de lá, e o medo que estava na alma saiu de lá, porque a igreja estava sendo perseguida, estava à beira da morte, porque o sangue era derramado do lado de fora daquelas portas, e se eles saíssem daquelas portas afora, não seria muito seguro para eles. Então eles ficaram lá. Você pode até esconder dos seus perseguidores, você pode até esconder dos seus inimigos, mas Jesus conhece o endereço que você está escondido e vai lá nessa noite e te arranca de lá. Quando o Senhor falou 2 vezes: paz seja convosco, Jesus sopra sobre eles e diz assim para eles: receba o Espírito Santo. Levante a sua mão direita assim comigo. Por que é que o Senhor sopra sobre eles e diz: receba o Espírito Santo? Receba o Espírito Santo. Receba o Espírito Santo. Por que é que Jesus falou: receba o Espírito Santo? Porque o Espírito Santo é poder para missões, e quem está dentro de casa não faz missões. O Senhor soprou sobre eles e disse: receba o Espírito Santo, porque o Espírito Santo separa escolhido para a obra missionária, e lugar de escolhido não é dentro de casa, mas é na obra missionária. Por que é que o Senhor disse para eles: receba o Espírito Santo? Porque o Espírito Santo é o agenciador missionário. O Senhor disse: receba o Espírito Santo, porque o Espírito Santo expulsa o medo. Depois que o Senhor deu a eles o Espírito Santo, eles não ficaram mais trancafiados dentro daquelas portas. Eles não ficaram mais trancados dentro daquelas portas. Quem sabe eu estou pregando para missionário e para missionário que vieram aqui dizendo: Deus, como é que vou fazer missões? Eu não tenho condições de fazer o ID do Senhor. Meus pés estão amarrados, minhas mãos estão amarradas, eu não consigo ver além, só consigo olhar para dentro da minha casa, só consigo cozinhar para o meu marido aqui dentro, só consigo lavar a roupa do meu marido aqui. Quando você estava lá dentro daquela casa,
O Senhor olhou para você e disse: você pode até lavar a roupa do seu marido, você pode até cozinhar para o seu marido, mas o meu Espírito vai te pegar e vai te jogar na obra missionária. E quando isso acontecer, você vai dizer para o seu marido: bem, nós temos que convidar uma faxineira aqui para casa. E ele vai dizer: por quê, mulher? Porque o Senhor falou comigo que eu tenho que atravessar a Macedônia, porque tem um campo de missões me esperando. E Ele te espera, e este campo te aguarda. O poder do Evangelho é avassalador, e o Espírito Santo tem participação ativa. Quando Filipe sai da cidade de Jerusalém, como pregou o nosso amigo aqui, que Deus usa pregador em Jerusalém. Filipe saiu de Jerusalém por causa da perseguição que estava sobre ele lá, que estava sobre a igreja por lá. Quando Filipe sai de Jerusalém, ele vai para um local, ele vai para Samaria. Quando chega na cidade de Samaria, Filipe começa a pregar. Filipe começa a pregar o reino de Deus e começa a pregar sobre Jesus. Quando Filipe começa a pregar sobre o reino de Deus, vale a pena recordar que João Batista também pregou sobre o reino de Deus. Mas João Batista pregou da seguinte forma: arrependei-vos, porque a vós é chegado o reino dos céus. Eu tenho aqui nessa noite uma mensagem para todo missionário no campo de missões. Essa mensagem para o campo missionário é: arrependei-vos, porque a vós é chegado o reino de Deus. O reino de Deus só pode chegar se houver arrependimento. Por isso que o João Batista batizava, porque o reino de Deus havia chegado até eles. Quando João Batista estava, quando Filipe estava na cidade de Samaria, Filipe começava a pregar o Evangelho. E o Evangelho é o poder de Deus para todo aquele que nele crê. Quando Filipe chega na cidade de Samaria, Filipe não apenas prega, mas os sinais de Deus acompanham o missionário Filipe no campo missionário. Levante a sua mão aqui, que eu quero dizer uma coisa da parte do Senhor. Cada coração com Cristo é um coração missionário. Cada coração sem Jesus é um campo missionário. E nessa noite, Crato tem muitos corações que será campo missionário para você daqui para frente. Não somente Crato, mas a sua cidade. E deixa Deus usar o seu coração missionário. Estava lá este homem com seu coração missionário fazendo missões nessa cidade de Samaria. De repente ele começava a orar, os paralíticos começavam a ser curados, os coxos começavam a andar e começavam a caminhar sobre a cidade de Samaria. Os samaritanos ouviam e prestavam atenção ao que Filipe dizia, ao que Filipe pregava, porque ouvia e via os sinais que Filipe fazia. Quando eles iam crendo no Evangelho, Filipe, porém, ia batizando-os na água. Eles desciam a imersão. Quando Jesus levou Filipe para Samaria, esta foi a obra que Deus tinha com Filipe na cidade de Samaria. Filipe não sabia do que Deus iria fazer quando foi para lá, mas ele teria certeza que aonde há necessidade de Deus operar, aquele local de necessidade não fica mais um local de necessidade, porque o local que Deus passa sai do lugar de necessidade e passa para um local de operação de milagres de Deus. Porque foi assim que Deus fez com a cidade de Samaria. Depois que Filipe fez tudo isso, houve grande alegria naquela cidade. Depois que eles estavam contentes, estavam alegres, depois que a igreja estava preparada, 2 homens decidem ir para lá. Estes homens é Pedro e o presbítero João, que vão para lá. Quando eles chegam na cidade de Samaria, estes 2 homens, eles viram o que Deus havia feito lá. Viam que a igreja estava quase formada. Viam que a igreja era uma igreja recém-nascida. Mas o Pentecoste de Deus não havia ainda chegado em Samaria. O propósito de Deus com Filipe era fundar a igreja em Samaria. O propósito de Deus com Filipe era curar os enfermos que lá estavam. O propósito de Deus com Filipe era dizer aos paralíticos que estava na hora de deixar a cadeira e caminhar. O propósito de Deus com Filipe era descer aqueles homens à imersão das águas, descer aquelas mulheres à imersão das águas. Mas o povo samaritano
não sabia que o Pentecoste estava perto de vir sobre aquele lugar. De repente vem Pedro, Tiago e João para a cidade de Samaria. De repente o Senhor está lá no céu, olhando para aquela cidade e diz: está na hora de eu iniciar um Pentecoste na cidade de Samaria. Está na hora do meu Espírito Santo descer lá, pegar aqueles crentes novo convertidos, queimar eles, para que eles falem línguas estranhas. Foi isso que aconteceu na cidade de Samaria. Quando Pedro e João começam então a ver os novos convertidos, eles começam a colocar as mãos sobre eles e começam a ministrar sobre eles, dizendo: receba o Espírito Santo. Levante a sua mão assim comigo. Receba o Espírito Santo. Receba o Espírito Santo. Receba o Espírito Santo. Quem não é batizado com o Espírito Santo, receba o Espírito Santo. Quem não é batizado nessa noite, vai, glorifica Ele e receba o batismo com o Espírito Santo. O homem que havia se convertido das suas magias fica com Filipe e esses dois homens por algum tempo. Quando ele vê que o poder de Deus é dado sobre imposições de mãos, sabe o que ele faz? Sabe o que ele faz? Eu quero comprar deste mesmo poder. Eu quero ter este mesmo poder. Eu quero receber este mesmo poder. Eu quero comprar, eu quero pagar. Então ele é repreendido dizendo: se você não se consertar, o castigo de Deus vem sobre você. Quando ele recebeu a repreensão, ele ficou temeroso. Ele ficou com medo. Ele ficou respeitoso às coisas de Deus. E quando isso acontece, sabe o que ele faz? Ele pede oração: ore ao Senhor por mim, para que este mal não me suceda, para que este mal não venha até a mim. E é exatamente isso que aconteça. Eles oraram, e os discípulos agora vão retornar à sua viagem. Quando eles retornam à sua viagem, depois de ter pregado o Evangelho em Samaria, o versículo 25 do mesmo capítulo que nós lemos, vai dizer: e eles estavam voltando, e percorria cidades, percorriam aldeias. Por que eles percorriam cidades e aldeias? Sabe o que eles estavam fazendo? Eles estavam pregando o Evangelho. Por que eles foram pregando o Evangelho e voltaram pregando o Evangelho? Quando eles foram pregando, o Evangelho deu certo. Então eles voltaram pregando o Evangelho, porque quem prega o Evangelho não tem como dar errado. Por quê? Porque o Evangelho é o poder de Deus para todo aquele que nele crê. Quem crê no Evangelho de Deus, quem crê no Evangelho de Deus, existe uma aliança entre o Evangelho de Deus e o Espírito Santo. Qual que é essa aliança, pastor? Eu vou lhe dizer qual que é essa aliança. Os dons são do Espírito Santo, mas o Evangelho é de Jesus. O missionário prega o Evangelho. Aliás, o missionário prega o Evangelho, o Espírito Santo cura. O missionário prega o Evangelho, o Espírito Santo batiza. O missionário prega o Evangelho, o Espírito Santo converte o juízo do pecado. O missionário prega e o Espírito Santo confirma a mensagem do pregador. E essa aliança entre o Espírito Santo e o Evangelho não pode ser quebrada. Ninguém pode quebrar esta aliança. Por que que não pode quebrar essa aliança entre o Espírito Santo e o Evangelho? O Evangelho é pregado na terra e o Espírito Santo desce do céu, desce em glória, desce em poder e diz: aonde o Evangelho entra, tem espaço para mim também. Aonde o Evangelho é pregado, é anunciado, tem espaço para mim entrar. Quando o Espírito Santo, enquanto o pregador pregando o Evangelho, ele diz: eu tenho uma aliança com o meu Evangelho, eu tenho uma aliança com o meu Evangelho, eu tenho uma aliança. Ele tem uma aliança. Ele tem uma aliança que jamais será quebrada. Jamais será quebrada. Ninguém pode quebrar esta aliança.
Aquele homem não sabia como receber o poder para fazer missões. Pastor, como receber poder para fazer missões? Jesus estava na terra, passou a noite inteira em oração e disse para os seus discípulos: eu vos dou o poder. Levante a sua mão assim comigo. Levante a sua mão. Ai, Deus. Ai, Deus. Só quem quer receber poder, fique de pé. Ai! Ai! Urabacanchorehai. Urai toikessurihai. Shekelabasharamahai. Do relógio do Espírito Santo, já está na hora dele se manifestar no Evangelho nesta noite. Pastor, como é que eu faço para receber poder? E reunindo ele os 12, olha só, e reunindo ele os 12, deu-lhes poder e autoridade. Eu vou lhe fazer uma pergunta: quem te reuniu aqui hoje? Quem te reuniu aqui hoje? Quem te reuniu aqui hoje? Foi Jesus que reuniu. Se foi Ele que reuniu, tem poder e autoridade para você. Tem poder e autoridade para você. Vira de frente para o irmão que está dando isso. Vira de frente para o irmão aí. Isso, vira de frente com ele. Pegue nas mãos dele, pegue nas mãos dele. Assim. Vira de frente para ele. Ai. Isso. Diga-se para ele: receba agora poder e autoridade. Poder e autoridade. Poder e autoridade. Receba na autoridade do nome de Jesus agora. Receba na autoridade do nome de Jesus agora. Receba poder e autoridade para saquear o inferno. Recebe poder, 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 poder. Vai missionário, vai missionária. Receba poder aqui em cima. Receba poder. Recebe poder. Recebe, recebe poder e autoridade. Poder e autoridade. Recebe agora, 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 agora. Xarabacanchoraba xarahai. Recebe poder e autoridade. Orabacanchoraba xarabahash. Vai, ministra sobre a vida dela aí agora. Ministra, ministra, vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Isso é evangelho. Poder é evangelho. Evangelho é poder. Poder é evangelho, meu irmão. Poder é evangelho. Evangelho é poder. Se o evangelho que você prega não tem poder, ele não tem aliança com o Espírito Santo. Não tem. Não tem. Xarás. Decalabacholeás. Dequelexalai. Xarabaxarás. Elecomancholácia. Decolebechole de cantarás. Ai, xalabás. Servo. Assim diz o Senhor: eu vim na encruzilhada daquele país, galinha sacrificada, ai, xarabaxarai, mas eu te trouxe aqui no Brasil nesta noite, para te dar a unção do poder e da autoridade. Recebe, agora, 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 ai, chorehabash, decolehash. Coloque a sua mão agora em cima. Olha, olhe bem para mim. Olhe bem para cá. Olhe bem. Oh, ai, delecela surahai. Ai, Deus! O Espírito dele chegou. Ai, rabash, decolou machanderash. Laba para surihai. Ode como alabachanda labahash.
Onde covalabaço de comenasse. Onde era baixare de cantarabash. Olha me cantorebachai. Ore arabahas. Olha aqui para minha mão. Olhe bem para cá. Olhe bem, abaixa a sua mão, abaixa a sua mão. Olha aqui desse lado de cá. Quem aqui, desse lado de cá, veio aqui e está afastado de Deus? Desse lado de cá, me dê um sinal com a sua mão. Pastor, eu vim aqui, estou afastado de Deus. Estou desviado do caminho do Evangelho. Tem alguém aqui? Me dá um sinal com a sua mão. Você quer reconciliar? Então vem em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Militantes missionários vão avante. Sou teu Deus, sou teu amigo. Militantes missionários vão avante. Sou teu Deus, falo contigo. Militantes missionários vão avante. A serviço do Rei.